Olá, está começando mais um SP Brasil, diretamente pela TV Câmara de São Paulo. Aqui você acompanha entrevistas com personalidades da cena política, econômica e social, com o objetivo de repensar o país diante dos desafios que temos pela frente. E o nosso convidado de hoje é Nelson Triunfo. Ele é dançarino, coreógrafo, educador social e é considerado também o pai do hip hop aqui no Brasil. Olá, Nelson, obrigado pela presença. Obrigado a você. Tudo Nelson, bem, explica pra gente, o seu nome verdadeiro, Nelson Gonçalves Campos Filho. Da onde nasceu o Nelson Triunfo? Na verdade, Nelson Gonçalves já lembra também um cantor da antiga, né? Só que o meu pai era mais velho que ele e o nome do meu pai já era Nelson Gonçalves, por isso eu sou filho, né? Quando eu saí jovem de Triunfo, que é Pernambuco e Triunfo tudo, é né? a cidade onde você nasceu. Pernambuco, Aí eu tive alguns probleminhas, onde eu chegava, que alguém chamava Nelson, outro chamava Cabelo, que eu comecei a tirar o cabelo. Cheguei em São Paulo, um chamava Black Brasília, porque eu tinha vindo de Brasília, outro me via em Salvador, nas festas do Bonfim, chamava Black Bahia. Nossa, aí o Tony Tornado começou a fazer show comigo, eu na verdade comecei a fazer show com ele no Rio de Janeiro. E ele me chamava do Homem Árvore, porque com aquele cabelão black, eu ainda tenho ele, né? Com aquele cabelão black e tudo, ele falava, parece uma árvore. Aí pegou no Rio de Janeiro, é tanto que Nelson Triunfo, Nelson, esses negócios nunca funcionou bem no Rio. O que funcionava era o Homem Árvore de São Paulo. O Homem Árvore. O Homem Árvore. Aí eu digo, nossa, que difícil, né, cara? Eu tenho que ter um nome para me identificar legal. Aí eu pensei nessa coisa da minha cidade, quer dizer, sempre fui aquele cara militante e eu queria dizer que Triunfo também era uma cidade boa e tudo. E nada melhor do que eu justificando, dando o meu nome e também pegando da cidade e fazendo meu nome Nelson Triunfo. Aí daí que surgiu o Nelson Triunfo. Cabelo que é uma das suas marcas também aí, o Black Power que você usa. Hoje está meio escondido aí, mas é uma das suas marcas registradas. Ave Maria, é o black mais antigo do Brasil. Porque a última vez que eu cortei ele foi quando eu estava em Paulo Afonso, Bahia, que eu fui servir o exército, então eu tinha deixado ele crescer. Os caras me cortaram a cabeça careca e ainda me deixaram no excesso contingente. Aí eu digo, poxa, nunca mais vou cortar, até hoje. Ou seja, você cortou sem necessidade, depois Sem acabou nem necessidade. servindo. Aí eu não cortei mais. Aí virou tipo uma coisa tipo cabeça, tronco e membro, também podia ser cabelo, tronco e membro e cabeça junto, né? Porque virou uma identificação minha, uma marca registrada, onde alguém fala que conhece mesmo Nelson Triunfo, aí o cabelão. Pá, é tipo você falar de Kiss daquela banda, vai já lembrar umas caras pintadas, né? Então cada um tem. E eu fui uma fiel. identidade visual. Eu fui fiel e passou o tempo, voltou. Agora você já viu como é que tá? Os jovens estão tudo de cabelo, black power e tudo, assumindo o cabelo, porque dentro do nosso país teve muitas discriminações por ter várias pessoas de países diferentes e tudo, cada um trazia seu conceito de educação e de discriminação também, que toda a sociedade sempre teve isso. Desde Cristo, antes de Cristo, sempre teve esses conflitos sociais, né? E um deles é que o cabelo de negro é cabelo ruim. E não é, o cabelo do negro é um cabelo de negro, que representa uma etnia, representa uma raça. Então, por exemplo, seu cabelo é liso e você pode falar, seu cabelo é ruim, que é crespo. Eu digo, não, meu cabelo é maravilhoso para fazer um black power. O seu que é liso é ruim. Exatamente. Você entendeu? Sim. Então, mas foi mais um negócio da sociedade. Então, quando eu também bati de frente, que todo mundo queria me pôr terno e gravata e que eu fizesse daquele jeito, eu digo, não, eu tenho o direito de ser do jeito que eu gosto e tudo. Aí fiquei com o meu cabelo. Depois ele virou esse patrimônio que eu não posso mexer nele, porque com certeza muita gente não vai gostar. Eu vou perder muito assim
a minha característica física, essa identidade nos shows e visual que tudo, você criou. coisa que as pessoas gostam, sabe? E você, como artista, como um membro público, você também tem que respeitar os gostos das pessoas, que talvez elas muitas vezes começou a gostar de você por aquilo. Depois ela começou a ver que você tinha outras coisas interessantes, mas aquilo foi o que primeiro te pegou a ela, não sei o que, e ela a você. Então essas coisas também nós temos que ter um cuidado como pessoas que estão aí no mundo da mídia, né? Nelson, quando que começou a sua militância? Ainda lá em Triunfo ou depois vindo aqui para São Paulo? Quando que você veio para São Paulo, na verdade? Cara, eu acho que eu nasci militante. Você sabe o que é isso? Eu nasci militante. E naquela época eu não tinha ideia de que era pela inocência, mas as ações diziam aquilo, entendeu? Por exemplo, eu com 10 anos, eu trabalhava na roça com meu pai, ele tinha uma bodega que se chama aqui Boteco, tipo quiosque, mas é aqueles que tem cereais, tem coisa assim, mas como se fosse um mini mercado, bem pequenininho mesmo. Ele tinha essa coisa. E muitas coisas dali ele trazia do sítio, tipo mandioca, inhame, feijão, aquele negócio dele, trazia de um pequeno sítio, quer dizer, não tão pequeno assim. E eu cuidava já com 10 anos das criações, de tudo, e vinha estudar no colégio na cidade, e à noite eu voltava para a cidade, dormia de manhã, eu ia para o sítio e voltava à tarde para ir para a escola. Então, isso daí fez parte já de assumir compromissos que hoje em dia os caras já não deixam, diz que é exploração de criança, que é não sei o quê, mas muitas vezes eu acho que a criança ela tem que ir se adaptando a aquelas coisas que não sejam exploração, porque depois que você deixar para eles trabalhar depois dos 18 ou alguma coisa assim parecida, eles podem não querer mais trabalhar, se acostumou com outro tipo de vida. Né? Então você não pode explorar, mas dizer que a pessoa não pode fazer isso ou aquilo, como é que você vai aprender? Como é que eu vou passar o bastão para você? Ajuda a criar um senso de responsabilidade, de vivência, né? Isso. Né? E nisso daí eu saí, aí teve uma coisa que foi muito forte na minha vida, porque com 16 anos eu estava começando o ginásio em Triunfo e eu era um cara que eu estudava bastante. Naquele tempo tinha a Fatos e Foto, a Manchete e a Cruzeiro. Eram as revistas que dominavam o país na época. Aquilo ali você sabia do mundo inteiro através daquilo ali e dos rádios. Os rádios que eram maior que uma televisão, quadradão, e você olhava assim dentro deles, parecia uma cidade de tantas válvulas que tinha. Também aquele pegava até o Japão, os Estados Unidos, você pegava rádios que você não sabia de onde era que vinha, né? Eu adorava aquele ali. E com aquilo ali comecei a assistir os filmes da época, ali do início dos anos 70, que era muito aquele o Jim Kelly, Fred Astaire, Sam Davis Jr., e filmes que tinham muito a ver com musicais, com danças e tudo, e foi a primeira paixão minha. Eu já era um cara que eu participava do frevo pernambucano, do maracatu, daquelas coisas, eu adorava quando criança, quando pintou o Tremedão Roberto Carlos, aquele negócio ali em 67, 68, eu era um dos melhores dançarinos que eu tinha 10 anos, eu era um dos melhores. Você começou a dançar naturalmente? Você fez aula? Como é que foi esse processo? Naturalmente, foi toda uma coisa que teve que ser. Por exemplo, dentro do hip hop nós falamos muito do breakbeat. O que é breakbeat? É a batida, porque quando a música dá o break dela, entra-se a percussão, né? Tum, tum, pá, 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 aquelas quebradas e tudo, então chama quebrada, chama break da música. Então o meu primeiro breakbeat foi uma lata de querosene jacaré, que meu pai cortou no meio. Eu tinha uns 3 anos, ele amarrou uma corda de agave no meu pescoço e me deu umas madeirinhas de frejoche, que era uma madeira dura, para me bater. E aquilo ali, cara, eu subia, aí é que é uma exploração, 3 anos o cara trabalhando. Eu subia a roça e descia batendo aquela lata, tagadagada, tagadagada. Porque as rolinhas, quando o milho nascia, elas vinham e cortavam ele pequenininho. E era uma praga, né? Mas aquela lata ali não deixava uma rolinha chegar. Elas morriam de medo daquilo ali, né? Funcionava mais do que aqueles espantalhos que eles colocavam na roça. Os espantalhos tinham até medo de vir que chegava, pousava em cima dele. Então não estava metendo medo nenhum, né? E com isso daí eu fui nas bandas marciais de Triunfo, eu toquei caixa e taró. Talvez porque eu tive essa coisa da lata de querosene jacaré.
né? E daí, era uma coisa que eu já estava lendo. E, pá, quando eu cheguei em Paulo Afonso... Paulo Afonso na Bahia. Paulo Afonso, Bahia, é divisa de Pernambuco. Paulo Afonso ali é uma forquilha. Se você for olhar no mapa do Brasil, você vai ver que ali em Paulo Afonso se encontram 4 estados. Para o lado de cima tem Pernambuco, no meio tem Alagoas, mais para cá, na direita, tem Sergipe e do lado de cima tem a Bahia. Tudo assim, pode olhar. Lá, Cachoeira de Paulo Afonso, Bahia, antigamente, parece que ficou Paulo Afonso, que até o Luiz Gonzaga falou, Delmiro deu a ideia, a Polônia aproveitou. E Paulo Afonso foi um sonho que já se concretizou. E o que você foi fazer em Paulo Afonso? Estudar, cara, estudar. Estudar e trabalhar. Porque meu trabalho era na roça e tudo. Aí você vê, eu fosse com 16 anos, era como eu já tivesse naquela época, 18 anos. E essa militância que você tem é uma militância pela causa negra, sempre foi? Sempre foi, e talvez mais, pelos problemas que eu tive. A minha mãe era uma negra e ela não se achava negra, certo? Eu ia lá em Brasília, quando eu fui visitar a minha família lá, que eles foram lá trabalhar, eu cheguei na minha tia Esmerita e ela olhou meu cabelo assim, nossa, meu filho, que cabelo feio, seu cabelo é de negro, você não é negro, não faça isso. Eu digo, nunca mais fui na casa dela. Entendeu? Aí isso começou a me bater. Quando eu vi todo o trabalho que já estava começando a ser feito nos Estados Unidos, ali com James Brown, com tudo aquilo ali, então aquilo criou um embrião que aquilo era meu mundo. Aquela música, eu gostava dela para dançar mais do que as outras. E comecei a dançar soul. Em 72, eu fundei o primeiro grupo de soul do Nordeste. Isso é uma coisa assim, para quem entende o que eu estou falando, isso é uma coisa surreal. Mas muito surreal mesmo. Certo? É como se você chegasse num mês no Japão e já tivesse no outro mês ensinando japonês para eles. Entendeu? É uma musicalidade, você passou aí por diversos tipos musicais diferentes, uma salada, né? Cara, uma frevo, o frevo, maracatu, samba, forró. Né? Meu pai tocou com o Luiz Gonzaga. E como que chegou no hip hop? Porque o hip hop, ele vem do original funk. O original funk era James Brown e o próprio Tim Maia aqui no Brasil, Tom Tornado, entendeu? E aquela batida tinham vários estilos de danças que se colocava dentro dela, entendeu? Como no próprio carnaval nosso, tem a porta-bandeira que dança de um jeito, tem o passista que já dança de outro, tem as alas que já são outras danças marcadas. Então dentro de um próprio estilo tinha vários estilos de dança na época, né? E como eu comecei em Paulo Afonso mesmo dançar, e eu já lia, sabia que estava acontecendo aquilo no Rio, sabia que estava acontecendo aquilo nos Estados Unidos, mas teve o Woodstock, com Rufus Thomas, com George Cook, um bocado de gente lá, né, Joy Cook, na verdade, e Baquês, que eram tudo músicas balançadas mesmo, black music, mesmo soul music, digamos, ou funk soul original, né? E eu me apeguei tanto àquilo, quando eu vi, eu estava envolvido de um jeito que eu fundei o primeiro grupo no Nordeste em 72. Inclusive, quando eu fundei, foi por acidente, que tinha um cara chegando do Rio, que estava começando o Carlos Imperial com o pessoal no Canecão a fazer os bailes, os grandes bailes black, depois veio se tornar a banda Black Rio, veio se tornar o Cassiano, todo esse pessoal que teve essa influência, o Elon Chaves, Banda Veneno, estava tudo naquele início ali. E eu, sem querer, já tive a sintonia. O cara chegou para dançar comigo. Tinha um maluco em Paulo Afonso que chamava Urânio. Olha o nome do cara, Urânio. Esse cara era uma figura, né? E ele me imitava. Ele, de tanto me imitar com as palhaçadas dele na hora que eu ia dançar, ele começou a dançar bem, você acredita, cara? Aí juntou eu, o Urânio e o Tito, e nós subimos, e eu já dançava no palco. Aí nós fizemos Sex Machine, do James Brown, no palco do Coliseu Show, que era um cinema que no domingo tinha um evento como se fosse a buzina do Chacrinha.
Começava ali às 11 horas e até 1 hora. Era o quê? 2 horas, né? Mas ali tinha tudo. Até uma vez eu participei que falaram que era o concurso do maior pé. Aí falaram que meu pé era grande, eu fui lá, maior vergonha, rapaz. Foi o pé menor que teve. A gente vai fazer um intervalo, Nelson. Olha, Daqui a pouco a gente continua com esse bate-papo. O SP Brasil volta já. Estamos de volta com o programa SP Brasil, diretamente pela TV Câmara de São Paulo. E o nosso convidado hoje é o Nelson Triunfo, que é dançarino, coreógrafo, músico, considerado o pai do hip hop aqui no Brasil e também educador social. Nelson, você estava me falando então sobre as apresentações que vocês faziam lá em Paulo Afonso, nesse local que se chamava o Coliseu Show, que foi onde surgiu o seu primeiro grupo, né? Era interessante porque ali todo domingo, nossa, lotava aquela frente ali, era numa praça na Libanesa, para entrar pessoas. E nesse dia que nós já estávamos com os 3 juntos, eu, Tito e o Urânio, nós dançamos e parecia um time de futebol no final metendo um gol. O barulho que fez dentro desse cinema foi ensurdecedor. Entendeu? Aí eu sei que quando nós saímos lá, estava até alegre lá fora e tudo, não sei o que, chegou uma velhinha perguntando, meu filho, como é o nome desse grupo lindo? Achei maravilhoso vocês. Aí ela falou assim, mas eu acho que vocês não têm ossos. Aí eu digo, então, por isso nós se chamamos Invertebrados. Né? Aí nasceu no Nordeste o primeiro grupo de black music, os Invertebrados. E como que você veio parar em São Paulo? Foi assim, primeiro eu fui para Brasília. Para quem não sabe, o Banco do Brasil, aquele quadradão preto que tem lá no centro, no plano piloto, eu fui o topógrafo dele, né? Eu fui o cara que dei as coordenadas. Naquela época eu trabalhava com Aquistodolito, Wilde, Suíço e tudo, né? E eu fiz a fundação dele lá com o pessoal. Eu trabalhava na topografia, estudava, terminando meu colegial, que era de contabilidade geral. Aí eu já tinha mudado de Itaguatinga, Galicilândia, para Sobradinho. E era 76. Aí, em 76, eu ainda vim em São Paulo, no meio do ano, nas férias, para mim fazer uma marcação em Itaquera, aqui em São Paulo. Só existia Itaquera do centro, aquela Coab 1, Coab 2, era só matas. E nós que abrimos umas picadas e fizemos uma marcação. Isso são histórias que é fundo de reportagem, né? Não é furo de reportagem, né? Às vezes eu nem falo, mas já era meu primeiro contato com São Paulo. Quando eu terminei o colegial em 76, a primeira coisa que eu fiz foi vir embora para São Paulo. Então eu cheguei em São Paulo em 77, porque aqui tinha meus irmãos. E um dos caras que, no final, lá em Paulo Afonso, entrou um 4º cara no grupo. E esse 4º cara, coincidentemente, a mãe dele era da minha cidade, de Triunfo. E ele me convidou para vir para Brasília. Essa foi a minha mudança, porque eu já vinha direto para São Paulo, de Paulo Afonso. Mas como eu fui para Brasília, terminei o colegial, depois vim para São Paulo e até hoje, daqui para o mundo. O que eram essas rodas de danças que vocês realizavam aqui no centro de São Paulo, que em algumas vezes você chegou a ser preso por causa disso? As rodas de dança era tipo você estar numa escola de samba e ali vem os passistas rodando pandeiro, todo mundo olhando, né, aquele negócio. No caso ali a gente fazia as rodas, porque no mínimo a roda era uma proteção para que nós pudéssemos dançar sem ninguém, de uma certa forma, estar incomodando, passando no meio e tudo, né? Mas, na grande maioria, a verdadeira existência dela era porque nós precisávamos de espaço para dançar. Então, se as pessoas ficassem muito em cima, nós não íamos ter, inclusive nós dávamos pulo mortal, podia cair em cima das pessoas. E se a gente tivesse um espaço, a gente ia conseguir fazer aquilo, o que acontece até hoje também na capoeira. Já viu as rodas de capoeira que eles fazem? Sempre que uma capoeira vai jogar, os caras fazem roda. Até porque a roda é uma coisa muito estudada do passado, onde ela dava visibilidade para todos que estivessem nela. Se você faz uma coisa comprida, quem está aqui vê, mas quem está ali atrás pode não ver. Mas a roda, ela lhe dá a condição de uma visão geral. Quer dizer, já era uma forma ali de se expressar, de mostrar que vocês estavam ali. E com consciência, porque a gente sabia que daquela forma era a forma melhor que tinha para a gente poder mostrar nossas coisas. Mas aí tinha problema, porque nós éramos, modéstia à parte, bons. E isso faz o quê? Parava multidões, cara. E aquilo incomodava os homens demais. Por que incomodava? Incomodava porque fechava as ruas
e as pessoas às vezes não estavam passando legal. Eles falavam também que, como ali tinha muita gente aglomerada olhando o espetáculo, as pessoas vinham, os pockets, os caras que roubavam a carteira, né? E levavam a carteira da pessoa. Mas carteira eles levavam muito mais nos sinais, cara, da São João, desse negócio, que até quando abria o sinal, eles abriam junto e ia todo mundo. Os caras iam roubando as pessoas, chamava-se arrastão. Era uma coisa que tinha em São Paulo e era muito louca. Porque você não sabia nem... tinha senhores lá, cara, bonitões e tudo roubando junto. Quer dizer, esse tipo de expressão que vocês usavam através da dança eram outros tempos, isso não era visto com bons olhos. Não, a minha própria irmã, eu falava, eu saía daqui do Bexiga, que eu morava aqui no Bexiga, na Bela Vista, e ela falava, para onde você vai? Eu digo, eu vou dançar, vou fazer show. Ela falou, e quando você vai trabalhar? Quer dizer, ela mesma, como família, já tinha uma própria... Porque o Brasil trouxe algumas coisas ruins pra gente, tipo o nosso turismo. Nós podíamos ser o melhor turismo do mundo, mas nós trabalhamos divisões de estado, até que o mineiro é isso, aqui não sei o quê. E isso é uma coisa que foi plantada e é muito ruim pra gente, entendeu? E uma das coisas que é muito ruim, Felipe, é que nossas mães, pais e tudo, quando você fazia alguma coisa errada, eles falavam que você estava fazendo arte. Quer dizer, a arte, a palavra em si, já era pejorativo. Pejorativo, né? Entendeu? E isso existe de uma certa forma até hoje. Então, aqueles homens que achavam que o trabalho era isso, aquilo outro, chegavam numa roda de dança onde todo mundo estava rindo e o pessoal batendo palma e tudo, falavam, isso são vadios. Eu, quando ia preso, era por vadiagem. Porque sempre que você vai preso, tem que dizer por que você está sendo detido. Não é verdade? A minha justificativa lá na delegacia era porque eu era um vadio. Estava fazendo danças na rua e auê, tipo barulho, essas coisas, porque eu estava usando som e tudo. Mas é um som que o barulho dos carros ou as buzinas incomodavam muito mais. Quer dizer, para não ter aquele meu som também não deveria ter aquelas outras coisas, né? Mas tinha um delegado no Bexiga que ele já gostava de mim, você acredita? De tanto que ele te encontrava. De tanto que ele me via chegar da delegacia dele, ele olhava assim para mim, ô Nelson, você de novo, rapaz. Eu falava, doutor, eu não gosto de vir aqui, eles que me trazem. Ele ia, vai embora, vai embora, né? Então também tinha essa, porque o cara via que não tinha maldade nenhuma, era só um trabalho mesmo, né? Mas os outros não eram preparados para isso. Quer dizer, então, a gente pode considerar você um artista, você é um dançarino, um coreógrafo, você me disse que agora está investindo também na questão musical, mas a dança sempre foi o ponto principal, a forma principal de você protestar? Foi, digamos que a dança era mais fácil, porque hoje a música também poderia ser fácil, porque qualquer moleque de quebrada que você vai, ele tem um computador em casa, ele pode fazer bases, pode fazer o que nós chamávamos antigamente de karaokês, que são os master das fitas, os tapes, né, instrumentais, né? Eles podem fazer. Naquele tempo nós não tínhamos esse recurso, cara. Inclusive o som que a gente levava para a rua era de fita cassete. A gente pegava o LP, que era o long play feito de vinil, e aquilo ali a gente passava para os tapes, né? E através daqueles tapes é que nós dançávamos na rua. Aquilo ali era começo já dos anos 80, e antes a gente já fazia também no Viaduto Chá, que não tinha hip hop ainda, mas tinha um outro movimento anterior, que eram os bailes blacks, onde Tim Maia cantava, onde Jorge Benjor cantava, onde via o James Brown, e aquilo era os anos 70, que foi um dos anos melhor musical assim do mundo, assim que mais que se criou músicas mesmo assim, uma transformação para mim foi os anos 70. E aí quando que você é um cara famoso, conhecido nesse meio que você tanto luta, briga por esses direitos, principalmente o direito dos negros. Quando que você começou a ficar famoso? Cara,
Se você for olhar beleza, Felipe, já vem lá desde a criança, porque na minha cidade eu já era famoso na cidade. E em Paulo Afonso, em 3 meses que eu cheguei lá, eu virei o líder do colégio do CIEPA, que era o colégio de Paulo Afonso. Né? E famoso quer dizer também eu sei. incômodo, né? Começou a incomodar. Também. Mas também, por um outro lado, me ajudou em um sentido. Porque quando na cidade eu já tinha um conhecimento dos bailes blacks e tudo, não sei o quê, mas eram as coisas, digamos assim, que era mais para determinado tipo de pessoas, era mais o povo black que ia lá e tudo. Então a outra sociedade aqui, ela não conhecia muito isso. E a partir do momento que eu estava na rua, eu tinha aberto o leque. Eu estava aberto para eles também ver novas coisas, novas danças, isso daí, né, cara? Então, aí começou a ficar famoso, porque saía no jornal, saía numa revista. Qual foi a benevolência disso? Foi eu ficar conhecido e os homens me deixar mais à vontade, porque eles não gostavam muito de manchetes. Eles, apesar de estar ali no militarismo naquela época e tudo, eles gostavam de estar mais fora da mídia, gostavam mais de estar, digamos que à parte, né? Quando eu comecei a ficar famoso, que eu saía em vários jornais, em revista, saí no Fantástico, na Globo, fizemos a abertura da novela Partido Alto. Você acabou se tornando um representante desses movimentos sociais. E também começou São Paulo respirar um ar de liberdade na sua cultura, de uma forma geral. Vamos partir desse ponto aí para começar a nossa conversa no terceiro bloco. O SP volta já. Estamos de volta com o SP Brasil, diretamente pela TV Câmara de São Paulo. E hoje eu converso com o Nelson Triunfo, que é considerado o pai do hip hop no Brasil. Nelson, a gente falava aqui no bloco anterior sobre essa mobilização social que vocês realizavam aqui em São Paulo. Isso nos anos 80. Qual a importância que o centro de São Paulo teve no desenvolvimento do hip hop? Olha, foi importantíssimo, porque você imagina o centro de quê? De São Paulo, a maior cidade na época e até hoje da América do Sul. Ali, quando você se fala do centro de uma cidade, você pode saber que toda a cidade está ali. Porque quem é que mora numa cidade que não gosta de ir no centro? Geralmente, digamos que 90 e poucos %, eles estão ali. E daquela forma nós fizemos com que aquela arte se proliferasse rápido, se espalhasse rápida, porque tinha moleques que vinham de Santa Amaro, de Itaquera, da Grande São Paulo, Osasco, outros lugares, que eles já começavam a entrar naquela vibe. Inclusive tem até uma música que eu falo, que eu vi muito office boy perder o emprego e virar b-boy. O que é isso? B-boy é o rapaz que dança na batida, no chão, porque dentro da nossa dança tem vários estilos. O b-boy, que é o homem, tem a biguel, que é a mulher. Então é o break boy, o cara que dança no break da música, que isso surgiu lá, que os caras pensavam que break era dança, mas break não era a quebrada da música. Então, quando os caras dançavam naquela hora da mais percussiva, os caras, sim, break, dance, mas na verdade hoje chama-se breaking, com o N, que é o cara dançando, mas break não é dança. Aí o cara que dança o break é o b-boy. Ô Nelson, e aí você... É o ponto, né? Tem B, como é inglês, ponto, boy. É b-boy, biguel. Aí tem também os outros estilos que, tipo wave, popping, lock, são vários estilos. E ela é inglês, na verdade a linguagem é inglesa, porque foi uma forma mais fácil da gente estar no mundo e você lá falar um freezer, é o quê? O cara congelar. Então em qualquer lugar que você estiver, no Japão, na Alemanha, você falar freezer, o dançarino vai saber o que é um freezer. A linguagem mundial, né? É, universal. Quando é que você começou a se envolver com projetos sociais, Nelson? O projetos sociais é porque eu sempre tive essa característica de querer fazer algumas coisas e pelo meu
o jeito de ser, cabelão, roupas coloridas, esse negócio, eu fui sempre tesourado, boicotado por pessoas que pensavam de um outro jeito, né? E eu vi que muitos outros gostavam daquilo que eu fazia e que talvez não fosse igual a mim, mas que gostariam de ter um espaço e tudo. E eu comecei a ver que isso aí a gente ia conseguir através da sabedoria, de quando você entendesse que aquilo podia ser seu meio de vida, que aquilo você podia ganhar dinheiro num palco com aquilo, você talvez fosse criticado, mas muita gente ia gostar. E poxa, se eu faço isso, me sinto bem pra caramba. Tem várias pessoas que fazem também. Se sentem bem, nós temos que mostrar para outras pessoas que nós vivemos bem com isso. Isso faz bem pra gente. Não é o que elas pensam que é uma vadiagem, que é uma coisa, uma arte, que é uma coisa do mal, entendeu como que é? E aí eu comecei a fazer esses trabalhos, até porque eu via uma coisa mal que existe no Brasil, que essas divisões de Estado. Aí eu falava para eles, olha, eu já andei em vários lugares, eu fiz várias amizades e o Brasil é gostoso, no seu RG se diz que você é um cidadão brasileiro, isso quer dizer que você tem seu direito em qualquer lugar que você chegar. Aí eu comecei a quebrar essas coisas, vocês têm que parar com essa coisa de futebol, de torcida, que só porque você não gosta de um time, não vai gostar do cara porque torce pro outro. Não, os estados não são um time de futebol, não, são pessoas iguais a vocês, que eu nasci lá e estou aqui, estou sendo bem recebido. Já pensou você ir para lá e ser mal recebido? Isso aí pode acontecer, não por você, mas porque a sociedade te ensinou. Então, aí começou o questionamento. Realmente, já tinha os movimentos negros surgindo. Nós, em 78, fundamos o Movimento Negro Unificado, que tanto trabalhou, por exemplo, nas televisões. Tinha muitas negras trabalhando e negros, mas tudo como escravos ou como empregados domésticos. Hoje nós já vemos uma Thaís sendo a protagonista da novela e tudo. Então já mudou-se algumas coisas. E na Praça da Sé mesmo, ainda estava fazendo metrô, aquele negócio, e tinha uns prédios velhos que depois implodiram eles, não sei o quê. Eu me lembro que eu estava lendo um jornal na época e eu estava querendo até pegar um trabalho que foi quando eu cheguei em São Paulo, né? Mas depois, como eu abri o espaço da dança, eu fiquei mais numa boa. Mas naquele tempo eu vi que precisava de pessoas com boa aparência. E eu já tinha dançado em algum lugar, porque fui de boné e tudo, e vi que os caras não queriam a sua inteligência, a sua prática de verdade. Eles queriam sua aparência. Porque eu vi caras ali que não sabia, digamos, a metade do que eu sabia em conhecimentos gerais, mas eles tomaram meu lugar e entraram, porque para o jornal e para quem estava contratando ele, tinha a tal de boa aparência, né? Eu me lembro que uma vez eu oricei o cabelo, pentear ele, como a pessoa fala assim, como é que você penteia? Eu digo, assanhando. Aí eu assanhei ele legal, pá. Aí estava escrito, precisa de auxiliar de escritório com boa aparência. Naquele tempo era muito bom datilografia, hoje é computadores e tudo, teclado, né? Naquele tempo você tinha que fazer os cursos de datilógrafo para poder trabalhar no escritório, né? E eu subi lá no 9º andar, cara. Com o seu cabelo todo assanhado. Com o cabelo soltão. Na hora que eu bati lá na campainha, que o cara abriu, quase ele caiu de costa. Mas o que é? Eu digo, não, calma. É que eu vi no jornal que você precisava de pessoas com boa aparência. Olha só como é que eu tô. Eu já tô empregado, então não. Ele falou, não, acho que você não entendeu. E pá, mas eu tava fazendo de maldade mesmo. Eu queria já enfrentar isso aí. Hoje em dia, você não vê mais jornais sair, precisa de pessoas com boas aparências. Porque se você é baixinho, é gordinho, é altão, é magro, é preto, essa boa aparência já não entra. Então eles discriminavam de uma forma banal mesmo, assim, na cara dura. Estamos quebrando barreiras, né? É isso. Dia. Aí tudo isso foi juntando, Felipe, e foi dando um processo que era inevitável. E hoje você realiza algum tipo de projeto social? Eu fiz muitos projetos, inclusive fui o fundador, junto com Marcelinho Beck-Spin, da Casa do Hip Hop de Diadema, que ela serviu de embrião para todos os trabalhos sociais que surgiram a partir daquele momento, que tinha até o Paulo Freire sendo da educação. Ele foi um dos primeiros que abriu para a gente o espaço para trabalhar da educação, até porque era uma coisa muito conservadora demais, né? E hoje a escola tem um problema porque os trabalhos
tem muita evasão dessa molecada e eles findam chegando nas nossas oficinas culturais de hip hop, de capoeira, artes plásticas, teatros, certo? E nós preparamos eles de uma forma que trazemos eles de volta para a escola. Fala, não, você vai ter que estar na escola, mas vai estar dentro dessa concepção e você não pode fazer a evasão porque mais tarde você vai querer estar bem e você não vai ter capacidade de pegar um bom emprego porque você não tem conhecimento. Então isso foi as primeiras coisas que nós começamos a trabalhar eles. Até hoje existe desses moleques que saíram gênios, porque eu falava, os caras jogavam Einsteins nos lixos, né? Naquelas latas, porque o cara falava naquele tempo de vira-lata. O vira-lata é porque nós colocávamos realmente o lixo na lata, naquelas latas. Quando os caras passavam, jogava dentro do caminhão o lixo e jogava lá no chão. É um barulho, rapaz. Lata para todo lado, né? Então por isso saiu o vira-lata, que eles iam comer o lixo na lata. Hoje, se fosse falar vira-lata, devia ser fura-saco, né? Porque tem... E tudo isso veio como informações. Nós precisávamos dizer para a escola que essas coisas não tinham nos nossos livros didáticos. Isso era complicado demais, entendeu? Aí foi aí que começou todo esse processo que hoje, depois de tanto tempo, a Casa do Hip Hop, só em São Paulo existem mais de 50 casas do hip hop em todo o estado de São Paulo. Existe em São Paulo agora 5 casas do hip hop, que já veio depois, né? Mas... E esse trabalho normalmente é feito com jovens da periferia? Como que isso funciona? Hoje já é de uma certa forma mais aberto, digamos, porque como virou até uma matéria curricular, de uma certa forma, do trabalho sociais, porque esse pessoal que estudam o serviço social, eles vão fazer o quê? Eles vão trabalhar com comunidades, com trabalhos, com ONGs, né? Então, o hip hop foi um dos principais veículos de comunicação entre o jovem periférico e o estudo, a universidade, a sociedade. Porque, como eu te falei, antes... O pessoal queria fazer um balé clássico num bairro, num Ferraz, ou não sei aonde, no Itaquera, num Santa Amaro, e não dava certo, porque eles colocavam pessoas que tinham saído de outras regiões, que eram dançarinos, mas que tinham medo daqueles moleques, e os moleques viam nos olhos que a pessoa estava com medo dele. Isso não funcionava. Então nós começamos a procurar protagonistas da própria comunidade, que dançavam um balé, que já tinha quebrado essas barreiras, e começamos a usar, e com isso deu certo. Hoje já não tem nem isso, porque já virou uma coisa mais reciclada em toda a sociedade, inclusive virou até galinha dos ovos de ouro para alguns, as ONGs, né, meu? Eu não levei nada com isso, infelizmente, né, porque eu sou um dos protagonistas desse trabalho. E como que você acha que o hip hop ele é visto hoje? Ele ainda enfrenta preconceito? Enfrenta. E o hip hop, ele jamais poderá ser unificado. Porque se ele for unificado, ele perde toda a essência, né? Então, eu me lembro quando o Chico Sainz, do Mangue Beat, falava que ia se desorganizar para poder se organizar. Isso cai muito bem na gente. Até porque se você for olhar, por exemplo, o samba. Aí você vai ver que tem o samba de break, você vai saber que tem o Bezerra da Silva já com o samba pagode Meu Malandro, aí você vai ver que já tem o samba enredo, aí você vai ver que já tem o samba reggae baiano, aí você já vê que tem o samba de roda. Todos eles são samba, mas tem algumas diferenças na sua batida, na sua formação e até nas suas próprias letras, certo? Isso com um samba. Imagine nós que somos 4 elementos. Nós somos o DJ, que é um cara que trabalha como técnico de som, nos toca-discos, que entende muito de batidas de ritmo, de tempo, do BPM, se está quanto por hora, a batida por minuto, e entende muito da formação musical, que ele sabe que, por exemplo, um Antônio Carlos Jocafe no passado fez funk, que o Roberto Carlos tem funk pra caramba. Várias músicas do lá, tudo funk, cara. Eu tô falando do original funk.
certo? Aí você vai vendo que tudo isso daí vai chegando ali, mas o hip hop, ele bebeu nessas fontes todas, né? Aí, dentro do próprio rap, nós temos o gospel, nós temos rap de amor, nós temos rap protesto, tipo um Racionais, tipo um Facção, nós temos rap de consciência, de passar as mensagens, que é mais aquele que já trabalha esse lado social que eu te falei, de mostrar que aquilo não é aquilo, que nós precisamos estar unidos. Quer dizer, são vários movimentos dentro de um movimento só. Você vai pintar, você tem várias formas de grafite, tem vários traços, é como se fosse englobando vários artistas. Então, tudo isso vem no DJ e vem também na dança, são vários estilos de dança. Imagina tudo isso junto, como existem ramificações, é quase impossível você falar o que é o que, né, mano? Tá certo. Bom, a gente vai fazer mais rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta para o último bloco do programa SP Brasil. Até já. Estamos de volta com o programa SP Brasil, diretamente pela TV Câmara de São Paulo. E hoje o nosso convidado é Nelson Triunfo, considerado o pai do hip hop no Brasil. Nelson, você tem um filme e um livro que conta a sua história, né? O que isso significa para você? CD. O CD também? Está saindo meu CD, inclusive é capa dos Gêmeos, né? Então, o meu livro, ele é interessante porque, por exemplo, eles falam desde o meu início, em Triunfo Como é que chama o livro? Do sertão ao hip hop. Que já não deixa de ser, de novo, uma espetadinha, né? Porque o cara que vai sair do sertão vai ser do hip hop. Quer dizer, os caras vão esperar que o cara do hip hop veio de New York, que no mínimo nasceu em São Paulo. Por que não, né? Por que não, né? Então, do sertão ao hip hop é o nome do livro. Então, é um livro interessantíssimo que tanto ele fala dessa concepção de formação do hip hop nacional, também da época que nós vivemos do militarismo e da época atual, de quem hoje está aí, como é que está, então não sei o que. É um livro completo, né? Do sertão ao hip hop. E também tem o filme, que é completamente diferente do livro, porque o livro é papel e tem mais como você escrever mais coisas e tudo, né? O filme já tem que ser mais dinâmico, mais imagem e menos tempo, né? Então, o filme é Triunfo, o filme. Você acha ele assim, Triunfo, o filme. Esse filme, de uma certa forma, está passando até despercebido no Brasil, mas algum canal de televisão aí a cabo já exibiu pelo menos umas 30 vezes ele, se fez tantas vezes assim, porque realmente é bom, né? Uhum. E no final de 2014, nós ganhamos o prêmio na Europa, em Barcelona, como melhor longa-metragem doc musical. Você tem uma carreira muito valorizada fora do Brasil também, né? Você teve, também, eu sou querido. Realizou trabalhos na Alemanha, também em Berlim, né? Berlim, eu sou querido, né? Em vários lugares ali, né? Como é que foi o seu trabalho em Berlim? Conta um pouquinho pra gente. Maravilhoso. Muitos moleques de São Paulo que às vezes nem sabia vir no centro, eu estava para Diadema, eu estava lá para Zona Leste, Zona Sul, Barueri, aquelas quebradas, e eu mandava os moleques vir me encontrar no centro e eles não sabiam vir no centro de São Paulo. Eu quero dizer que muitos desses moleques hoje moram na Alemanha, na Holanda, são bem de vida pra caramba. Tem o Guinho, que é o Wagner, Wagninho, né? A gente chama o Guinho. Ele fala mais de 10 idiomas, mora na Finlândia. Pode ser esse trabalho que você realizou lá foi como ator, se eu não me engano? Como ator também, mas eu fui várias vezes lá. Uma vez eu fui como ator com o Bertolt Brecht, o Nelson Rodrigues brasileiro, né? Que lá da Alemanha era o Bertolt Brecht, né? E nas Selvas da Cidade, e eu era o único, assim, ator brasileiro junto ali, né? E era muito interessante, porque lá em Berlim, cara, aquele mundão, centro da Europa, e a peça era louca, porque os caras falavam em mim, comigo em alemão. Eu sabia o que eles estavam falando, mas só que eu respondia para eles em português, né? Aí aparecia a legenda. Aí de vez em quando eu zoava, que ela falava assim, por quê? Warum? Né? Por quê? Warum? Aí eu, em vez de falar assim, porque eu amo você,
Por quê? É porque eu amo você, eu falava, Slibdish. Os caras, que algumas coisas eu respondia em alemão mesmo, né? Mas você leu em algum lugar, não sei o que, eles falando em alemão, aí eu podia falar, li no jornal, eu falei, Zatum, né? E Vassa, água, Vassa. Ô, Nelson, você inclusive, em uma oportunidade se encontrou com o James Brown, né? Opa! O James Brown, ele teve, nos anos 70, ali, 2 vezes no Brasil. Uma vez foi muito interessante, porque ele veio em 73 no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. E aquilo ali foi um embrião que desencadeou realmente o Black Rio. Aquele movimento que estava começando com o Tony Tornado, Messias Limar, com todo aquele pessoal, o Ademir Lemos e o próprio Carlos Imperial, que era o cara que lançou Roberto Carlos e tudo, né, meu? E tava começando aquilo. A vinda do James Brown, cara, foi uma coisa assim maravilhosa. É como se você estivesse fazendo futebol no seu país, está começando, e você levasse o Neymar lá para falar com os moleques, né? Então foi isso que aconteceu. Mas ele fez só aquilo, foi embora. Passou. Em 78 ele voltou. E ele voltou já no ápice do movimento Black em São Paulo, que tinha Chique Show, que metia 20, 15 mil pessoas dentro do Palmeiras e ficava quase 10 mil pessoas do lado de fora sem poder entrar. Entendeu? E ele veio, não existia o aeroporto de Guarulhos, existia só o de Congonha, né? E eu fui lá receber ele em Congonha, né? Essa mão daqui, ó, já apertou na mão do James Brown, né? E ele olhou assim pra mim, eu tava com a roupa muito louca, escrita xerife. E o xerife, eu digo, não. Never mind, não tem importância, né? Não tem importância, era brincadeira, era apenas uma roupa típica, né? E tudo. Aí ele começou a gostar de mim pra caramba, nossa. Aí foi muito legal, essa coisa já pensou que ele era meu maior ídolo. Hoje eu tenho ídolos tipo o Luiz Gonzaga, o Bob Marley e o James Brown foi o maior, assim, porque dentro daquela música dele eu me fiz, eu fiquei conhecido. Mas como você mesmo tinha perguntado, isso já, hoje eu procuro fugir um pouco disso, porque poxa, mano, eu tô com 62 anos, cara. Se eu fosse um jogador de futebol, eu tava me aposentando pela 2ª vez. Entendeu? Agora imagina essa dança doida que vai no chão, que sobe, eu dançando isso. Eu tenho que ter mais cuidado, que eu posso até querer fazer, mas existe uma coisa que você tem que começar a respeitar um pouco também o tempo. Mas não te limita de outras maneiras continuar brigando pela causa. Como que você vê essa luta pela causa negra hoje em dia, o movimento hip hop? Sempre tem a luta pela causa negra e já vem desde a época da Black Music, principalmente dos bailes blacks, né? Mas hoje em dia, como que você vê? Mas também não quer dizer que todos, por ser do hip hop, fazem isso. Como no samba. Tem aqueles caras que são bons pra caramba, a partir do alto e sabe. Outros só sabem cantar bem e são até embalo, porque se você levar ele de graça, ele vai começar a atravessar o show dos outros, onde o cara canta pra levar o dele como profissional, o cara canta de graça. Então um cara desse não tem ideia. Mas tem os caras que realmente, tipo um Gog, um Mano Brown, um LF, vários aí que são realmente, na verdade você me perguntou, você é um artista? Não, eu me considero um artista ativista. E muitas vezes eu perdi dinheiro, eu perdi shows maravilhosos porque eu não estava de acordo com a forma da ação deles, certo? Aí é onde entra o ativismo, certo? De você lutar por causas, como pela causa negra, e você se sacrificar às vezes, porque não é bom muita gente ver você falando disso ou daquilo, ela começa até a ter medo de você. Aí vai trazer o cara pra cá, não, esse cara bate de frente, não sei o quê, e você sem querer se boicota também, sabia, cara? É louco. Bom, pra gente finalizar, como que você vê o momento político que o Brasil vive hoje? De que maneira a sua arte protesta contra tudo isso? Cara, eu vejo hoje o momento político
como o pior de todos os tempos. Porque em outra época da ditadura, existia a coisa da opressão e tudo não sei o quê, mas fora aquilo tinha políticos que podiam entrar ali, que tinham uma boa índole, tinha assim, coisas boas para fazer e que também estava do lado do povo, né? Agora, se você me perguntasse quem está do lado do povo, eu não sei mais te responder. Um militante ácido, um cara que foi preso várias vezes defendendo uma política, e quando eu chegar, tipo, eu sou no meu mestrado, que eu estou numa posição, digamos, do griot, do sábio, você me perguntar isso e eu te falar que eu não sei responder, certo? Porque todos eles, foi criado dentro da política do Brasil uma cultura, que foi a própria cultura que ela começou na educação, na escola, com os pais, com as mães, que fala, se você passar no final do ano, eu te dou uma bicicleta. Mais tarde você vai implementar o projeto daquele cara se ele te der um carro. Isso aí foram coisas da nossa educação e tudo. E eu sei disso, como aconteceu e tudo, entendeu? Mas hoje, parece que todos que estão aí, não vamos generalizar também, entendeu? Mas a grande maioria, eles seguiram o conceito Caixa 2. Sempre teve, desde criança eu conheço o Caixa 2. Sempre teve. Agora, ficou uma coisa do outro mundo, tudo uma palhaçada, porque para mim já existia. Então, por exemplo, nós que somos do social, somos que mais sofremos, porque entra um presidente que a primeira coisa que ele faz é tirar o Ministério da Cultura. Por amor de Deus, cara. Um país que não tem cultura, que país que é esse? Se você vai na Europa, em qualquer canto, você vai ver que talvez 50% do ganho deles ali direto é com as músicas, é com as comidas, é com os lugares turísticos, é com a cultura deles. Entendeu? Nossos livros são feitos a educação tudo mais cai aonde? Cai nas bibliotecas. As bibliotecas pertencem a quem? A cultura. Certo? Aí entra um outro que já está aí no administrativo, cara, que não vamos julgar, vamos dar tempo para o cara fazer, mas todas as ações que eles fizeram até então com a cultura são desastrosas. Inclusive, eu estava fazendo um trabalho maravilhoso em Santo Amaro, que todo mundo estava elogiando e tudo, e quando começou esse ano aí a gestão, a primeira coisa que fez foi mandar todo mundo da cultura embora. Certo? Eu acho que o certo é assim. Algumas coisas no governo tem que ter suas diferenças. Se você faz parte da cultura, mesmo que um outro partido entre e queira mudar, que ele olhe quem está funcionando de verdade e quem conhece o pessoal daquela comunidade e quem tem um elo com aquilo ali para não fazer uma poda sem nem passar o bastão. Isso são coisas que eu falo aqui e eu gostaria muito de ser ouvido e que os políticos começassem a ver melhor isso, porque é uma falha grave que está acontecendo da política com a cultura. Nelson, muito obrigado pela participação. Obrigado eu. E o programa SCP Brasil de hoje vai ficando por aqui. Obrigado pela companhia e até uma próxima.